e aí a gente começa a nossa aula. Pronto. Meus amores, hoje, não sei se vocês já visualizaram, né, se vocês já conseguiram pegar a apostila para ver toda ela. Mês que vem a gente vai conseguir imprimir, mas esse mês não, porque o cara da gráfica, acho que vocês devem, né, estar vendo aí a quantidade de gente que teve que fechar seus negócios por conta da pandemia, né? Muito triste, bizarro. E ele teve vários problemas, assim, de pessoal, entendeu? Para conseguir... Teve que mandar pessoas embora, porque imagina só, a gráfica é uma coisa que trabalha com, assim, o Xerox, né? Que o valor é muito baixo, né? Com relação a coisas do dia a dia, né? Uma coisa é ele aprontar um monte de apostila para uma turma, outra coisa é você estar assim, num contexto de pandemia em que as escolas e cursos não estão funcionando e as pessoas estão enviando tudo pela internet. Então, ele falou que esse mês não tinha como me atender, mas aí a partir do mês que vem vocês vão ter a apostila de vocês na mão, que aí eu acho que fica melhor, tá? Mas por enquanto a gente vai seguindo o normal aqui. E aí a apostila, ela tem na parte de gramática, ela tem regência verbal, regência nominal e colocação pronominal, que são tópicos extremamente importantes para a gente analisar na redação. Fora a análise na redação daquilo que a gente produz, a gente também tem as questões, né, com as quais a gente tem de lidar. Então, seja no Enem, seja na Unigran, em qualquer uma das provas, sempre vai ter alguma questão, pelo menos uma questãozinha de regência. E o que tem, na verdade, de importante nesse ponto da regência? A regência ela é um mecanismo que faz você usar um objeto ou um outro objeto. Mas o que faz a gente errar bastante, normalmente nessa aula, os alunos percebem que falam errado, escrevem errado, é que muitas vezes a coloquialidade influencia no nosso modo de dizer, no nosso modo de escrever, né? Porque uma coisa é a fala, que é livre, que é natural, que você não tem muito de se preocupar dependendo do contexto no qual você esteja inserido. Mas quando a gente fala de escrita, né, a gente sempre tem que ter esse tipo de preocupação. Então, eu vou projetar aqui para que vocês possam visualizar de fato aquilo que eu quero falar, e a discussão do dia de hoje vai ser basicamente essa, tá? Vai ser essa discussão de regência. Eu vou começar pela regência verbal, acho que na apostila de vocês está com a nominal, mas assim, não tem problema nenhum, porque de qualquer forma eu vou selecionar os dois exercícios, né, das duas unidades, mas enfim, é isso. Vou apresentar aqui para vocês, tá? Quis dar só essa introdução para você se localizar, e aí a gente começa aqui dentro dessa questão, tá? Então, o que é a regência de fato? Tá? Eu coloquei aqui para você que a regência é a parte da gramática que trata das relações entre os termos da frase, verificando como se estabelece a dependência entre eles. Então, normalmente, quando a gente fala de regência, a gente está falando de uma exigência. Exigência de um termo com relação ao outro. Alguém pede algum termo e o outro recebe. É basicamente isso. Tá? Falar de regência é falar de um mecanismo em que você percebe uma relação entre as palavras. Tá? Essa relação entre as palavras ela vai depender de quem ela está relacionada. Então, por exemplo, se a gente estiver relacionando uma palavra nominal, e aí por palavra nominal a gente vai entender substantivo, adjetivo, advérbio. Se a gente estiver fazendo a regência dessa palavra, a gente vai ter uma regência nominal, porque a gente está conectando
criando uma relação de dependência entre termos nominais. Agora, se eu estiver analisando uma regência que diz respeito a verbo, aí, de repente, um complemento de um verbo que tem de ser um e não outro, a gente vai falar de regência verbal, tá? Então, é muito importante a gente fazer essas diferenças, porque tem um sentido ali, né, dentro das questões, você perceber se algo está se relacionando ao nome, se algo está se relacionando ao verbo. Por exemplo, dentro desse grande mundo da regência, existe o mundo da crase. Então, a crase também, que é uma coisa que vocês erram bastante na redação, também é um ponto importante dentro da regência, porque você tem que saber se essa crase está se relacionando a um nome ou se ela está se relacionando a um verbo. Porque, de repente, se estiver se relacionando a um verbo, às vezes não tem que ter crase, e aí você botou, e aí cria toda essa confusão, tá? Então, a gente precisa delimitar aqui, se a regência é do nome, ela vai ser chamada de regência nominal, e aqui, né, como nominal, eu vou entender, vou botar aqui para você, ó, como nominal eu vou entender substantivo, adjetivo e advérbio, tá? Vou colocar aqui para ficar bem tranquilo para você estudar depois. Então, regência verbal relacionada ao verbo sem nenhum problema. Outro ponto que eu coloquei é que é importante compreender a regência como uma relação de dependência de um termo com outro. Então, eu sempre costumo dizer que a regência é a relação de exigência ou não de uma preposição. Então, para eu criar uma relação entre as palavras, às vezes eu preciso contar com uma preposição, às vezes não. Então, eu preciso olhar e falar assim, calma aí, essa palavra exige algo? Então, ela tem uma regência. Essa palavra não exige algo, então ela não tem essa regência. E por aí vai, tá? Então, eu coloquei 2 exemplos aqui. E aí, eu vou colocar aqui no chat para que vocês possam digitar aqui para mim, né? Aqui, pessoal. Os amigos tinham necessidade de apoio e os amigos necessitavam de apoio. Aqui a gente tem esses 2 tópicos, olha só. A gente tem esses 2 tópicos, que são os que me interessam no momento, destacando para a gente o quê? Primeiro, a necessidade de atender a uma demanda da palavra anterior, né? Não sei se você reparou, mas quando a gente fala os amigos tinham necessidade, a gente precisa colocar um complemento nominal para essa palavra necessidade. Necessidade é um substantivo abstrato que sozinho não faz sentido, tá? A gente sempre precisa completar. Uma coisa é você, dentro de um contexto, com um amigo conversando, você ter plena certeza do que ele está falando. A outra coisa é a escrita, tá? Então, quando a gente coloca a palavra necessidade, automaticamente a palavra necessidade tem uma regência específica. E essa regência específica, ela vai ser do plano do nominal, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, como essa palavra é um substantivo, a gente precisa completar o sentido dela, e aqui a gente tem um mecanismo de regência nominal. Quer dizer, a necessidade que a palavra necessidade tem é de ser completada, tá? Então, rolou um mecanismo aqui de regência nominal. Agora, embaixo, a gente tem os amigos necessitavam de apoio. E aí você já tem necessitavam, tá? A palavra necessitavam a Inara está com problema, me mandou mensagem aqui. Está com problema na internet, está sem internet. Conseguiu entrar. E depois ela vê no YouTube. Então, olha só, a palavra necessitavam é um verbo, beleza? Se é um verbo, esse verbo a gente precisa visualizar se ele tem que ter uma complementação. No caso aqui, precisa, porque necessitavam é um verbo transitivo indireto. Vocês lembram dessas noções?
VTD, VTI, isso vai ser fundamental aqui, tá? Então, necessitavam, aqui, vai ser um verbo, e por ele necessitar, por ele criar uma relação de dependência com outro termo, e por ele ser um verbo, nós temos aí um mecanismo de regência verbal, tá? Então, nomes que exigem uma relação de dependência com outros termos são termos das regências nominais. Palavras que exigem uma dependência de outras palavras que são, na verdade, reproduzidas por verbos e seus complementos, vão tratar da regência verbal. Beleza, pessoal? Então, isso é um ponto para a gente começar, né, no nosso pensamento sobre a regência. Uma outra questão é que, muitas vezes, e aí eu falo principalmente para quem faz redação e para quem precisa tirar uma nota alta, o desequilíbrio entre o uso popular e a norma culta, né? Porque uma coisa muito importante dessa matéria é que, às vezes, a coloquialidade influencia a nossa escrita. E a nossa escrita, ela segue algumas regras. Então, por exemplo, Milena e Tainá, que são pessoas que escrevem, né, que fazem o vestibular para a pública, no caso, para o Enem, elas sabem que dentro da redação delas, elas vão produzir o quê? Um texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é um texto que exige a norma culta. Se elas se deixarem levar ali, né, pela questão do cotidiano, de como elas falam, e, gente, isso é muito sem querer. Muito sem querer. É claro que você, na sua concepção, sabe assim, não, eu não posso escrever da maneira como eu falo. Mas, às vezes, você não se liga que um verbo pede uma preposição e que essa preposição tinha que estar antes do pronome relativo e que você não colocou. Nós vamos ver nos exemplos aqui. É super normal você esquecer, né? Nos exercícios aqui, inclusive, os exercícios batem em cima disso. Exercício de regência no vestibular, o cara sempre escreve algo totalmente possível de a gente produzir, totalmente. Só que aí ele coloca a coisa errada para você tentar perceber. Então, é uma matéria difícil porque requer atenção, atenção total no momento em que você for responder as questões ou produzir o seu texto. Mas, no geral, quando a gente fala dessa grande problemática de confusão entre uso popular e norma culta, a gente tem, de fato, né, a gente tem de redobrar essa atenção, porque essa confusão ela pode ter custos. Ah, mas que custo? O custo do erro? Se eu errar na regência, eu vou perder em uma coisa? Como é que é isso, né? A questão é a seguinte: há problemas de regência que mexem com o sentido da frase. Então, olha só, quando eu falo de um problema de regência, que é um problema gramatical, e ainda falo para você que há um custo semântico dentro disso, cara, aí é desesperador, porque não é só você perder lá na competência da gramática, não é só você perder isso, é você também perder porque você vai mexer na coerência, ou seja, no sentido. E aí, cara, o dano está feito. Então, se você tiver de errar alguma coisa em gramática, que seja uma vírgula, né? Que seja, sei lá, algo que não faça, de repente, um deslocamento de palavra, algo que não faça diferença na semântica, tá? Qualquer questão que mexa com a semântica da tua redação, do teu parágrafo, é um grande problema, tá? Então, esse erro de regência, ele leva a altos custos sintáticos e semânticos. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente escreve, naquilo que a gente produz, para não ter esse erro. No caso das questões objetivas, a gente vai sempre visualizar as questões de regência, elas lidam muito com uma regência trocada, mexendo com sentido,
e aí o cara coloca uma preposição num lugar em que não devia de ter, aí ele vai pedir para você reconhecer. Então, é tudo muito de reconhecimento, tá? Há algumas listas, há alguns verbos que vocês precisam saber, assim, saber mesmo, de estar na corrente sanguínea de vocês não terem a menor dúvida. Eu coloquei alguns aqui. Eu não sei se hoje a gente vai conseguir terminar todos, tá? Mas eu não tenho essa pretensão. A gente vai fazendo a aula e a gente vai vendo, né, até que ponto que a gente vai vendo, né? Assim, vamos vivendo e a gente termina quando tiver de terminar, tá? O primeiro que eu vou começar, na verdade, aí eu peço a ajuda de vocês, é o agradecer, tá? Eu quero que vocês me digam, do ponto de vista ali dos termos, tá? Dos termos que se apresentam aqui, vocês estão enxergando bem? Dá para ver direitinho esses exemplos aqui? Dá sim. Tá. Eu quero que vocês me digam qual é a diferença entre a primeira frase e a segunda, tá? Olha só, preste atenção. A diferença, ela às vezes vai ser sintática, às vezes vai ser semântica e às vezes vai ser as duas, tá? Então eu quero que você relaxe se você só encontrar uma diferença no momento, tá? Essa aqui, por exemplo, não tem diferença semântica, mas tem diferença sintática. E aí eu quero que você digite para mim no chat qual é a diferença de agradecer ao colega o favor recebido e qual é a diferença de agradecer o presente com relação a essa primeira frase. Vai lá. Digita lá no chat para mim. Karine falou, tem preposição na primeira. Tainá falou, na primeira o verbo é VTDI e na segunda VTD. Milena falou, porque se agradece algo a alguém. Então olha só, presta atenção. Quem agradece, agradece algo, e aí esse algo é o favor recebido, né? Como é que a gente classifica esse cara sintaticamente? A gente chama de OD, né? Vou botar aqui. Objeto direto. A quem? Ao colega. Veja que não importa a ordem, tá? Tem muito aluno que me pergunta isso. Já, quem eu tenho que trazer primeiro? É o OI, é o OD? Cara, não importa a ordem. O que importa é que você respeite a regência do verbo. Então, nesse exemplo aqui, né, como a Tainá falou ali, ó, na segunda é VTD, porque agradeceu o presente. Quem agradece, agradece algo nessa questão, nessa frase. E aí é aquilo, né, que a gente sempre conversou. Nesses exemplos, a gente percebe o caráter dúbio das transitividades, né? Como que as frases elas podem aparecer para a gente de uma maneira diferente usando o mesmo verbo. Então, é preciso reconhecer, né? Precisamos reconhecer que a gente pode colocar que quem agradece, agradece algo a alguém e que a gente também pode falar agradece alguma coisa. Tá? Não é um problema. Do ponto de vista da regência, não é um problema. Tá? Então, beleza. Próximo, pessoal. Custou ao aluno aceitar o fato. Custa a mim saber que ela vai voltar. O que vocês comentam sobre essa questão aí do verbo custar? Como que vocês enxergam essa regência?
Vocês chamam de quê? Vocês classificam como? Esse verbo custar aí. Qual é o sentido, né? Custou ao aluno aceitar o fato e custa a mim saber que ela vai voltar. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido do custar nesse caso? O que vocês acham? Essa frase aqui, ó, essas duas frases são iguais a isso aqui, ó. Os sentidos são iguais? Sim ou não? Bota aí no chat para mim. E qual é a diferença? Me explica a diferença. Karine falou, tipo, primeiro seria a noção de tempo, as primeiras seria no sentido de dificuldade. Sim, Karine, sim, Milena, mas olha só, aqui, ó, custou tem a semântica de ser difícil, ser custoso, né? Dificuldade, como a Milena falou, tá? Então, ser custoso, ó, aqui, ser custoso aqui também, tá? Ser custoso no sentido de dificuldade, tá bom? Agora, quando a gente fala a blusa custou caro, a gente tem aqui um mecanismo de precificação, né? Quer dizer que eu paguei muito caro para ter aquela blusa, por exemplo, tá? Então, a gente viu que quando a blusa custou caro, quando é dessa forma, não tem uma coisa que tem aqui. Qual é a coisa que tem aqui? É uma preposição, ó. Custou ao aluno, tá vendo? Ao aluno. Custou a mim. Então, sempre tem uma preposiçãozinha. Ele se desenha aí como um verbo transitivo indireto, quando ele tem a semântica de ser custoso. Mas, se ele não tiver, tá? Se ele não tiver nenhum tipo de semântica de dificuldade, ele vai ser a precificação ali com uma outra regência mesmo, tá bom? Então, essa é bem tranquilo. O namorar, a gente já comentou várias vezes, né? Eu não sei se você lembra da aula de ambiguidade, mas a gente conversou várias vezes sobre o namorar. Namorar, ele é dessa forma aqui, né? Então, João namora Maria. Maria, aqui, é o que a gente chama de objeto direto, tá? Significa que João tem um relacionamento com Maria. E ele namora uma aluna do segundo ano. Então, quer dizer, essa uma aluna aqui, eu vou deixar o adjunto adnominal de fora, tá? Esse do segundo ano eu vou deixar de fora. Vou só marcar o objeto direto. Ó, esse cara aqui é o objeto direto. E aí a gente entende que ele tem um relacionamento com uma aluna. Agora, a gente sempre destacou, e aí, né, vocês devem lembrar, que existe um problema aqui estrutural. Quando a gente fala no dia a dia, porque pensa só no dia a dia. Você fala, eu namoro com meu namorado há 3 anos, eu namoro com fulano há não sei quantos anos. Qual é o problema estrutural que existe aqui?
Qual é o problema que vai ser gerado? A gente já falou sobre isso, vocês lembram? Vocês lembram qual é o nome do problema que se tem quando a gente fala Paulo namora com Cláudia? O namorar com, vocês lembram? Bota aí, sim ou não. Não sei se vocês vão lembrar. Mas a gente já falou algumas vezes sobre isso. Qual o nome do problema estrutural? Problema estrutural que existe quando a gente constrói frases que a gente acaba fazendo quando a gente diz que namora com alguém. Vocês lembram? Sim ou não? Bota aí no chat para mim. Lembra não, Milena? Sempre que a gente fala que alguém namora com alguém, a gente tem o que a gente chama de ambiguidade, tá? Por que é ambiguidade? Olha só, apenas a presença da preposição causa isso tudo, tá? Quando a gente tem Paulo namora com Cláudia, a interpretação, vou botar aqui, ó. Interpretação é a seguinte: Paulo e Cláudia namoram na companhia do outro. Aqui, Milena, é como se o Paulo namorasse alguém e a Cláudia namorasse alguém. E os dois namoram juntos. Tipo assim, troca de casais, entendeu, Milena? Entendeu? Entendeu, Karine? Então, quando eu falo fulano namora com, eu estou errada porque eu estou gerando uma ambiguidade. É sinistro, né? Sinistro, né, Karine? Porque a gente fala isso todo dia, toda hora. Fulano namora com fulano, parece que vai rolar uma suruba, na verdade, né? E nessa aula a gente percebe muito que... né? Tá cedo para falar suruba, mas já falei, Dantes. O que acontece? A gente percebe nessa aula que a gente fala as coisas e escreve assim. A gente fala, né? E tá errado, e tá erradão. Erradão no sentido, assim, semântico da coisa. Aí você tá começando a ver que não é simplesmente colocar uma preposição ou não colocar. O fato é que você tem interpretações dúbias em relação ao que você escreve. Então, é problemático, né? É bem problemático. Então, namorar na companhia um do outro não é namorar, tipo, né? Eu e Vitor. Não é isso. Né? É você... Cada um de vocês tem um relacionamento. E não é essa a ideia, né? Então, a gente tem esse problema aqui, que é um problema estrutural, vou marcar aqui. Esse problema estrutural é um problema, na realidade, que é a ambiguidade, né? É a duplicidade. Vou botar aqui para você. Ambiguidade. É um problema aí que foi estrutural. E o que é um problema estrutural? É quando você não pensa na estrutura da sua frase, do que ela vai trazer, e aí você constrói. Nessa construção, meu amor, você pode dizer coisas que você não queria dizer, tá? Vamos para a próxima. Esses dois aqui são bem tranquilos, tá? Esses dois aqui seguem a mesma regra. Então, quando a gente fala sobre obedecer e desobedecer, a gente fala sobre verbos transitivos indiretos, tá? Então, o filho obedece ao pai. Então, esse cara aqui, ele é um objeto indireto, tá? E ele sempre desobedeceu à lei. Repara que esse a está craseado, justamente porque ele é um complemento de um verbo transitivo indireto.
a regência do verbo desobedecer é transitiva e indireta, então ele precisa de uma complementação, mas essa complementação é preposicionada. Então a gente bota aqui que é objeto indireto. Esse cara aqui é um cara também que as pessoas erram muito na redação. Tá? A gente não pode esquecer, a lei que vale para obedecer, vale também para desobedecer. Então, se eu perguntasse aqui, o que vocês fazem, como é que é o uso de vocês no dia a dia da palavra obedecer? Sei lá, de repente tu tem um irmão mais novo, aí tu fala assim, obedece tua mãe, cara. Obedece nossa mãe. Se você falou obedece nossa mãe, já errou. Porque é a, né? Obedece a alguém. Tá? A gente não pode perder isso de vista. E é um verbo, assim, corriqueiro pra caramba nas provas. Provas múltipla escolha que lidam com regência normalmente trazem verbo assistir, verbo obedecer, verbo desobedecer, verbo namorar. Esses verbos são muito comuns. Por isso que eles fazem parte dessa lista, né, basicamente obrigatória que vocês têm de saber. Tá? Agora, olha esse aqui que interessante, esse pedir, né? A gente tem Rebeca pediu licença e saiu, e Rebeca pediu dinheiro ao pai. Qual é a diferença entre essas duas aqui, pessoal? Fala aí para mim. Rebeca pediu licença e saiu, e Rebeca pediu dinheiro ao pai. Fala aí. Qual é a diferença desses exemplos da Rebeca aí? Digita aí para mim. Rebeca pediu licença e saiu, e Rebeca pediu dinheiro ao pai. Qual é a diferença? Sabem ou não sabem? Fala aí. Rebeca pediu licença e saiu. Rebeca pediu dinheiro ao pai. Isso. Então, ó, Rebeca pediu algo. Ó, pediu licença. Então, quem pede, pede algo, nesse caso, objeto direto. E Rebeca pediu dinheiro ao pai. Quem pede, pede algo a alguém. Então, veja, objeto direto de coisa e objeto indireto de pessoa. Tá? Então, ele pode ser isso. Ele pode ser tanto... Calma aí, deixa eu botar em maiúsculo. Ele pode ser tanto um VTD quanto um VTDI. Só que aí no VTDI a gente vai precisar prestar atenção. É objeto direto de coisa e objeto indireto de pessoa, tá? Beleza, mas qual é o esquema? Vou botar até uma atenção aqui. Qual é o esquema desse ele pediu para sair e Eduardo pediu para ficar? O que você acha aí? Quando que a gente vai poder usar o verbo pedir com a preposição para? Pensa aí. Pensa aí. Quando, aqui, ó, ele pediu para sair, ele pediu para ficar. A gente só vai poder usar o verbo pedir com o para com uma condição. Que condição é essa? Pensa aí. Veja, a gente viu aqui
que o pedir, ele está sendo VTD aqui em cima e VTDI aqui embaixo. Mas quando eu falo ele pediu para sair e Eduardo pediu para ficar, o que faz com que eu possa colocar o para aqui? Aí eu vou dizer para você. Quando está subentendida a palavra licença, tá? Ó. Quando está subentendida a palavra licença, ou quando está subentendida a palavra permissão, a gente pode colocar o para, tá? Então, ele pediu licença para sair. Eduardo pediu permissão para ficar. São as duas ocorrências do verbo pedir em que eles vão aparecer com o para. Normalmente, eles não vão aparecer com para, tá? Apenas esses casos aqui de cima, né? VTD e VTDI. Mas se ele aparecer com para, pode ter certeza que tem um termo subentendido e esse termo é licença ou é permissão, tá? Beleza ou não? Tranquilo, né? Esse aqui é o campeão, esse preferir. Esse preferir aqui, quem nunca falou, eu prefiro ele do que nananana. Eu prefiro fazer isso do que nananana. Isso é clássico, tá? Só que a gente tem que pensar sempre que o verbo preferir, ele não é preferir uma coisa do que outra. Por que a gente normalmente faz uma associação com a palavra do que no dia a dia? E aí é que eu falo, a informalidade ela é muito cruel nesse ponto. Por que a gente sempre fala, eu prefiro isso do que nananana? Eu prefiro ele do que ficar com nananã. Tipo isso. Por que a gente fala isso? A gente fala porque a gente pensa da perspectiva comparativa. E a comparação tem sempre isso, né? Mais do que, menos do que, mais que. Então, a gente faz essa associação, mas essa associação é uma associação errada. A gente sempre prefere uma coisa a outra coisa, tá? Então, prefiro cinema a teatro, prefiro estudar a trabalhar. Não é prefiro estudar do que trabalhar, né? Então, numa redação, por exemplo, a sociedade prefere ir às ruas do que ficar em casa respeitando o isolamento social, por exemplo. A gente não pode escrever assim, a gente tem que colocar sempre com a preposição a. Tanto é que está presente aqui para você, ó. Prefiro uma coisa a outra. Esse é o pensamento, tá? Eu prefiro uma coisa a outra. E não eu prefiro uma coisa do que outra, tá? Agora tem uma questão aqui bacana do preferir. Alguma de vocês já falou assim, eu prefiro muito mais fazer isso do que fazer aquilo? Alguém já falou prefiro muito mais? Ou prefiro muito? Vocês já falaram isso? Eu prefiro muito mais fazer isso do que sair. Eu prefiro muito mais ficar em casa do que sair. Né? Isso aí, com certeza, é algo padrão, né? A gente não coloca nunca prefiro muito mais ou prefiro mais, que preferência já é o topo, né? Quando a gente entende a palavra preferência, a gente já pensa em algo que é surreal, é number one ali, né? É o top dos tops. Então a gente não fala assim, prefiro muito mais fazer isso do que aquilo. A gente sempre fala, prefiro uma coisa a outra. Não existe prefiro mais, prefiro menos, prefiro sempre, prefiro muito mais. Não existe isso, tá? Isso, quando você fala, é uma loucura total, não faz sentido nenhum. Mas a gente compreende no dia a dia que esse é um mecanismo de ênfase, né? O pessoal que faz questão de interpretação de texto, né? Erros
de regência pela coloquialidade são muito comuns, e aí a banca explora isso, né? Tipo, para o cara destacar um prefiro muito mais e te perguntar qual é a intenção daquele muito mais para um verbo como preferir, obviamente você responderia algo como dar mais ênfase, ou conferir intensidade à fala, ou à preferência. Isso aí é bem tranquilo de você perceber. Mas, do ponto de vista sintático, não existe. Você não pode preferir muito mais uma coisa, porque preferência já está no topo. Tá? Então, vou botar aqui, ó. Ô, já. Fala, amor. Eu queria fazer uma pergunta, mas, tipo assim, não tem nada a ver com regência, não, é que você me lembrou quando falou disso. Pode falar. Seria a mesma coisa, tipo, do a grande maioria? Então, a grande maioria... Deixa eu só colocar aqui. Nunca utilizar... Rapidinho, Mia, já vou te responder. Só para não me perder aqui. A questão da grande maioria é porque, assim, a maioria ela já é a grande parte, né? Já é a maior parte. Então, a grande maioria ele é super criticado, principalmente, né, nas bancas pelos professores de redação, porque a grande maioria você está sendo pleonástica, visto que maioria já é a grande parte, entendeu? Uma coisa é você falar assim, a maioria dos professores, a maioria dos torcedores, aí tudo bem. Agora, quando você fala a grande maioria, porque a maioria já é maioria, pô, já é grande coisa, já é uma grande quantidade. Então, isso a gente chama de pleonasmo, né? É a mesma coisa que a gente dizer, sei lá, vou fazer planos para o futuro. Por acaso alguém faz planos para o passado? A gente não muda o passado, né? A gente só muda o futuro. Então, é claro que o plano para o futuro, por exemplo, é um pleonasmo. É a mesma coisa de grande maioria. Já é grande, então para que você vai colocar? Entende isso? Ah, eu tava pensando nisso. Então, o prefiro mais também seria um pleonasmo. Porque na verdade a preferência ela já é topzera, né? Quando você fala eu prefiro uma coisa a outra, já é você dizendo assim, cara, isso aqui é o número 1 do meu topo, entendeu? Já é essa concepção, então não tem por que ser diferente, entendeu? Ah, entendi. Obrigada, já. Nada, amor. Ó, vamos lá, responder, que é o próximo verbo. Luana respondeu que não tinha assistido ao filme. O entrevistado respondeu a todas as perguntas. O verbo responder aqui é um verbo com o qual a gente tem bastante proximidade, a gente está sempre usando isso. E o responder, ele pode vir tanto como um VTD, no caso aqui, essa oração inteira, ó. Eita, o que eu fiz, gente? Herdinha da estrela. Pronto. Ó, Luana respondeu que não tinha assistido ao filme. Luana respondeu isso, né? Lembra, isso aqui é uma conjunção subordinativa integrante, famosa CSI, e a gente tem aqui, ó, toda essa oração funcionando como objeto direto. Então, a regência do verbo responder pode ser VTD, né? Exigindo um OD, mas a gente também tem costume de colocar uma preposição aqui, tá? Então, o entrevistado respondeu a todas as perguntas. Esse cara aqui vai ser um cara que a gente chama de objeto direto preposicionado, porque o verbo, ele é transitivo direto, tá? Mas aí, às vezes, a gente pode usar essa constituição que não está errada, tá? Então, você responde a alguém ou a alguém, tanto faz. Agora, tem uma questão aqui, né? O verbo responder também é empregado no sentido de responsabilizar-se. Nesse caso, exige complemento regido pela preposição por. Então, como que seria aqui, né? Se a gente parasse para pensar num exemplo. Ó, ele respondeu pelo crime de racismo. Tá vendo? Ah, já, mas você colocou o pelo. Você não colocou o por.
Meu amor, deixa eu só te contar uma coisa. O pelo é o por mais o, tá? Então, o por está aqui sim. Esse cara aqui, o pelo, ó, ele é por mais o, tá? A gente viu isso quando a gente estudou lá no início do ano preposições, tá bom? Então, ele respondeu pelo crime de racismo na verdade, um sentido diferente do sentido comum, né? Ele foi responsabilizado. Então, a gente tem que ter muita atenção nisso, porque será que o que a gente está escrevendo é o que a gente quer escrever? É o sentido que a gente quer dar? Será? Sabe? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar sempre. Entende? Porque, cara, é uma preposição que a gente coloca que pode botar, né, tudo por terra. Assim, é bizarro. É realmente complexo. Nós temos aqui uma trinca, né? Nós temos simpatizar, antipatizar, agradar e aspirar. Na verdade, nós temos um quarteto, né? São 4 verbos, mas eu quero destacar aqui esses 2 aqui embaixo. Esse aqui é bem tranquilo, tá, gente? A gente simpatiza com alguém ou a gente antipatiza com alguém, tá? Então, é sempre nessa perspectiva. A regência vai sempre exigir uma preposição com. Então, você simpatiza e você antipatiza, tá? Tem gente que você gosta, tem gente que não. Então, para essas pessoas, a gente vai sempre usar a preposição com. Agora, a pergunta é, esse verbo agradar aqui embaixo, deitou na rede após agradar o gato, e o desempenho do aluno agradou a todos. Gente, qual é a regência de cada um deles e me diga se tem diferença semântica. Diga para mim. Diga não, né? Escreva aí. Bota aí no chat para mim. Tem diferença semântica? Tem diferença sintática? Se tem diferença sintática, qual é a diferença sintática? Se tem diferença semântica, qual é a diferença semântica? Bota aí para mim no chat. Vou esperar você. Vai lá. Deitou na rede após agradar o gato e o desempenho do aluno agradou a todos. Tem diferença? Qual é a diferença? Bota aí para mim. Estou esperando você. Já, o que é que você perguntou? Porque travou aqui para mim minha internet. Eu perguntei se tem diferença sintática e semântica dessas frases aqui. Deitou na rede após agradar o gato e o desempenho do aluno agradou a todos. Tem diferença sintática? Se tem, digita aí para mim qual é. E tem diferença semântica? Se tem, digita aí para mim qual é. Vai, Karine, vai, Milena. Pensa aí. Qual seria a diferença? Tainá falou de VTD na primeira e VTI na segunda. Essa diferença é sintática. Beleza, essa diferença é sintática. E aí? Só tem essa diferença? Karine falou, na primeira, agradar de dar carinho. Tainá falou, sentido figurado na primeira. Não, não é sentido figurado. Não é sentido figurado.
tá? É um outro sentido mesmo, que é o sentido que a Karine falou. É o sentido de fazer carinho, né? E embaixo é qual o sentido, Karine? Ah, Tainá falou, eu achei que fosse alguma expressão popular. Não. Karine falou, eu não sei direito, mas seria de tipo orgulhar. De satisfazer, né? De atender às expectativas dos outros. Exatamente. Então, olha só, aí agora você vai começar a olhar e falar assim, cara, imagina eu colocando isso, né? Um verbo desse numa redação. Hein, Milena? Se liga aí. Imagina a gente usando um agradar, no sentido de fazer carinho, no lugar de um agradar que é de satisfazer as expectativas. Que é diferente. Olha a merda que não vai dar. Então, começa, né? A gente está começando a ver que tem diferenças semânticas. Algumas diferenças são sintáticas, mas outras são sintáticas e semânticas. E aí que, como diz meu amigo Igor Cassiano, o filho chora e a mãe não vê. Por quê? Porque justamente você vai começar a fazer uma confusão de sentido. Aí você vai perder não só na competência de gramática, mas você vai perder também na coerência, né? E aí acabou. Então, esse o gato aqui. Nós temos um OD, tá? E aí, esse OD, esse sentido aqui, é o sentido de fazer carinho, né? O desempenho do aluno agradou a todos, esse aqui já é OI, tá? E o sentido é um sentido de satisfazer as expectativas dos outros, tá? Então, tem essa diferença semântica também, beleza? Olha de baixo. Opa, olha essa aqui de baixo, ó. Vou diminuir um pouquinho a letra para vocês visualizarem melhor. Vai. Aspirar. Ela aspirou o aroma das flores e a funcionária aspirava ao cargo de chefia. Tem diferença sintática e tem diferença semântica. Qual é a diferença sintática e qual é a diferença semântica? Me fala aí. Digita aí para mim. Qual é a diferença? A gente sabe que tem as duas diferenças. Agora, eu quero ouvir qual seria. A Milena falou que na primeira é aspirar de cheirar e na segunda seria de desejar. Muito bem, almejar, né? Exatamente. Então, tem diferença semântica. E aí você percebe. Vai você na redação escrever: a sociedade aspira o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico do país. A sociedade aspira o desenvolvimento econômico do país. O que você vai estar querendo dizer? Que a sociedade cheira o desenvolvimento econômico. Cara, olha que louco. Olha que louco. Olha o tamanho da bosta que vai dar. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Se você coloca que a sociedade aspira o desenvolvimento econômico do país. Chora, né, bebê? Chora. Por quê? Porque quando você está aspirando aqui, você está respirando, você está sorvendo, né? Então, aqui,
A gente tem OD, né? Aqui embaixo, a gente tem OI. E a semântica é completamente diferente, tá? Nós temos aqui uma semântica de sorver, respirar, e aqui embaixo a gente tem uma semântica de almejar, desejar, tá? Então, veja, mais uma vez, estou mostrando para você que tem diferença, tá? Tem diferença sintática e tem diferença semântica nessa bodega. Tem que prestar atenção para não errar uma coisa e outra, tá? Não, amor, depois eu como, obrigado, tá? Vamos lá. Esses 4 aqui. Assistir. Esse a gente já bateu várias vezes e esse aqui é um verbo que cai sempre em prova. E esse verbo aqui é um verbo bom para a gente usar na redação para demonstrar que nós temos conhecimento de regência, tá? Gente, essa aula aqui, não só, né, para quem vai fazer particular e tal, não. Isso aqui é para você melhorar o seu vocabulário para a redação. Você sabe que a gramática está a serviço da redação. Você estuda gramática para poder fazer uma boa redação, tá? Então, por exemplo, se você já está vendo que algumas palavras aqui cabem em alguns sentidos, pô, já mete no teu texto, tá? Inclusive, a redação dessa semana, vocês vão ter de usar todos esses verbos, né? Daqui a pouco, na aula de redação, eu falo isso, mas deixa rolar. Vamos focar aqui, ó. Então, uma junta médica assistiu o paciente, nós assistimos a uma partida de tênis, é um direito que assiste ao trabalhador e o presidente assiste em Brasília. Digam para mim, mesmo sentido? Sim ou não? Se não, qual é o sentido em cada um deles? Primeira frase, segunda frase, terceira frase, quarta frase. Vai, digita aí para mim. Por favorzinho. Qual é o sentido em cada um desses exemplos do assistir? Milena falou que o primeiro é cuidar, dar assistência, né? Ajudar, né? O segundo é o sentido de ver. O 3 é um direito que assiste ao trabalhador. E aí? Arrisca, Karine. Não, apoia não. Não. É pertencer, é caber. Caber, saca? É um direito que cabe ao trabalhador. Entende? Pertence ao trabalhador. Isso. Isso, Milena. Beleza. E o quarto sentido? Morar. Beleza, mas qual é a regência de cada um aqui? Esse cara aqui é um verbo que, quando eu falo assistir o paciente, esse objeto é um objeto que? Direto ou indireto? Direto, porque não tem preposição. Assistimos a uma partida de tênis. Aqui já é indireto, porque tem preposição. É um direito que assiste ao trabalhador. Aqui já é OI também. E o presidente assiste em Brasília. No caso aqui, esse assistir é um verbo intransitivo, porque ele tem o sentido de morar, tá? Então, aqui é um verbo transitivo, um verbo intransitivo, desculpa. Verbo intransitivo, tá? E esse em Brasília
ele é adjunto adverbial, tá? Isso aqui, muitos de vocês pensariam que se trata de um objeto indireto porque tem a preposição em. Só que não, tá? Então, quando a gente tem o verbo assistir, a gente pode ter essa configuração, tá? Assistir sendo intransitivo, assistir sendo VTI, com sentidos diferentes, porque olha só, olha para cá, ó. Aqui é igual a ver, presenciar. Aqui é igual a caber barra pertencer. Aqui é igual a ajudar barra prestar assistência. Tá? E aqui, no caso, é o sentido de morar, residir. Penso, né? Então, essas diversas modalidades de regência aqui, diminuir. Essas diversas modalidades de regência mostram para a gente o quê? Nada está posto, cara. Vai depender do momento ali que você for escrever ou da questão, tá? Então, você precisa entender, cara, verbo assistir tem 4 transitividades diferentes, 4 sentidos diferentes. Vamos que vamos, né? Vamos para cima fazer o quê? A gente tem aqui 4 sentidos distintos com construções absolutamente comuns. Construções que nós fazemos todos os dias, tá? Vamos lá. Verbo atender. O vendedor atendeu o cliente e o artista atendeu ao pedido do público. Vamos lá, tem diferença semântica, tem diferença sintática? O que tem aí? O que vocês me dizem? O vendedor atendeu o cliente e o artista atendeu ao pedido do público. Tem diferença? Sim ou não? O vendedor atendeu o cliente e o artista atendeu ao pedido do público. Qual é a diferença, Mir? Fala aí para mim. É o que, Karine? Não entendi. Segundo seria atender de realizar? Sim, sim. Levar em consideração, né? Tipo, o artista atendeu ao pedido do público é atender de levar em consideração o que foi pedido, né? A Milena falou, primeiro seria atender de dar atenção? Sim, sim, sim. E aí veja que muda a transitividade do cara, né? Muito louco isso. Muito louco. Numa lida rápida, tu acha que é a mesma coisa, né? Só que não. Então, vamos lá, ó. O cliente. Aí aqui fica sendo OD, né? Então, olha como a regência é filha da mãe, né, pessoal? E aqui, vou até o pedido aqui. Olha aí. Tá? E aí, qual é o sentido aqui? Dar atenção. E aqui é levar em consideração
a fim de realizar. Tá? Então, beleza. Essa é a diferença. Diferença sintática e diferença semântica também. Não tá fácil, hein, Brasil? Bora. Ó, chamar. O técnico chamou os jogadores, o técnico chamou pelos jogadores. Chamei Pedro de tolo, chamei a Pedro de tolo, chamei Pedro tolo e chamei a Pedro tolo. Ó, deixa eu explicar antes que você surte aqui com isso. Eu quero saber o seguinte, essas ocorrências aqui, essas duas primeiras são iguais às outras 4? Sim ou não? Considere isso aqui a mesma coisa. Considere tudo isso aqui semanticamente a mesma coisa. Tá? O técnico chamou os jogadores é a mesma coisa que chamei Pedro de tolo? Sim ou não? Fala aí para mim. Qual é o sentido do chamar? Ele é o que a gente está analisando. Qual é o sentido do chamar? O sentido é igual? Explica aí. É igual, não é igual? Qual é o esquema? O técnico chamou os jogadores, o técnico chamou pelos jogadores. É uma realidade. Chamei Pedro de tolo, chamei a Pedro de tolo, chamei Pedro tolo e chamei a Pedro tolo. É outra realidade. A Mi falou, eu acho que não, mas não estou sabendo explicar. Karine e Tainá. Vai lá. Explica aí para mim. Helena falou que sabe, mas não sabe explicar. Tainá falou, nas primeiras seria tipo solicitar a presença. Vou resumir o que a Tainá falou. Nas primeiras seria convocar, chamar? Pode ser? Esse chamar é convocar a atenção? É isso, né, Tainá? Tá, beleza. E a segunda? A segunda é o quê? Qual é o sentido? Quando você fala chamei Pedro de tolo, o que você está fazendo com o Pedro? Não fala bullying não, tá? Que isso a gente já sabe. Mas é o quê? O que você está fazendo? Você está atribuindo uma característica, exatamente. Exatamente. Você está dando um atributo para ele, né? Então, você está ali qualificando, na verdade. Né? Então, uma coisa é você chamar, como é o caso disso aqui, ó. Como é o caso disso aqui. Você chamar de convocar a atenção. Então, isso aqui... Cara, nesse momento é que eu gostaria de saber colocar uma chave aqui, sabe? Aquelas chavezinhas que a gente faz no quadro. Eu não sei fazer isso aqui, eu tenho que pedir para o Vitor me ensinar. Mas deve ter, com certeza. Mas, vida que segue. Vamos lá, ó. Então, no caso aqui, a gente tem quem chama alguém, porque convoca, né? Chama a atenção. Essa estrutura aqui também pode aparecer com isso, tá, gente? Chamar por alguém, tá? Então, isso é uma questão aí bem comum. Os dois vão ser VTDs, só que os jogadores vai ser OD e chamar por vai ser objeto direto preposicionado, tá? Então, os dois vão ser VTDs. Aqui, quando eu falo chamei Pedro de tolo, chamei a Pedro de tolo, chamei Pedro tolo e chamei a Pedro tolo, essa construção aqui, ela vai ser uma construção indireta, tá? Normalmente, a gente vai ver isso aqui, ó.
Normalmente, esse chamar é sentido de taxar como algo, né? Essa ideia. Normalmente, a gente vai ver isso aqui, ó. Chamei-lhe de tolo ou chamei-lhe tolo. Tanto faz. Aí, nesse sentido, a gente vai ter aqui um OI, tá? A gente vai ter um OI. Vou botar aqui para você. E aqui em cima, a gente vai ter um OD. Embaixo, um OD preposicionado. Tá? Sentido aqui de convocar a atenção. Tá? Aqui eu vou colocar idem ao primeiro. E aqui embaixo eu vou colocar que é, na verdade, uma atribuição de característica. Atribuição de característica. Tá, pessoal? Então, tem essa diferença entre o verbo chamar. E embaixo, gente, verbo implicar. E aí? Sua atitude implicará demissão e vivia implicando com o irmão mais velho. Tem diferença? Qual é a diferença? Tem diferença sintática? Tem diferença semântica? Fala aí. A Milena falou, a primeira seria consequência. Acho que a Milena quis dizer a consequência da ação, né, no caso. É isso, né, Mir? Consequência da ação. Tá. Tá, e a segunda? Qual é o esquema da segunda? Karine, a segunda está perturbando a vida. Exatamente. Vivia implicando com o irmão mais velho. Exatamente. Aqui é o famoso bullying, né? Então, ó, aqui é perturbar, irritar. E aqui em cima é acarretar. Aí, quando é acarretar, é OD. Quando é encher a paciência, é OI. Tá? Bem tranquilo da gente entender. Então, esse cara aqui, acarretar, e esse cara aqui, perturbar. E agora o nosso último slide, tá? Diz respeito a esse aqui, ó. Verbos esquecer e lembrar são verbos muito importantes para a gente, porque usamos muito na redação. E são verbos que se apresentam de uma maneira para a gente, tá? Então, olha só, dá uma olhada, eu quero que você olhe para a estrutura, tá? Não quero que você olhe sentido agora, quero que você olhe estruturalmente. Eu esqueci o caderno em cima da mesa. Eu me esqueci do caderno. Nós lembramos a data especial. Nós nos lembramos de todos os momentos felizes. O que essa frase tem com o verbo esquecer? Ou o que ela não tem, que essa aqui tem? E o que essa frase aqui com o verbo lembrar tem, que essa aqui não tem? Vai. Pratique aí a sua capacidade de observação. E qual é a conclusão a que a gente pode chegar quando a gente lê? Eu esqueci o caderno em cima da mesa e eu me esqueci do caderno. Tainá falou pronome, exatamente.
Tá? Então, olha só. Quando eu falo que eu esqueci o caderno, eu tenho um verbo aqui que é VTD. Logo, quem vem aqui é o OD. Correto? Agora, quando eu falo eu me esqueci, quem está presente aqui é um pronome. Logo, esse verbo aqui, ele vai pedir, ele vai obrigatoriamente exigir de mim uma preposição no complemento dele, ó. Tá? Então, ó, essa aqui vai para você que fala assim: eu esqueci do caderno. Se você é essa pessoa, eu esqueci do caderno. Tá? Tá, mouse, tá? Eu esqueci do caderno, tá errado. Eu falo, eu me esqueci do caderno, ok. Eu esqueci do caderno? Não. Eu lembrei da data. Tá errado. Eu lembrei a data. Se você for colocar da data, você precisa colocar lembrei-me, lembrou-se. Então, quando tem pronome, tem preposição. Quando não tem pronome, não tem preposição. Tá? Então, ó, olha para cá. Nós nos lembramos. Pronomezinho aqui. E aqui não, ó. Tá vendo? Então, nós lembramos a data. Temos aqui VTD. A data especial, OD. Eu me esqueci do caderno. Esqueci-me seria VTI. E nós nos lembramos. Tem o pronomezinho ali, VTI, com esse cara aqui, ó. Olha aí. Tá? Entendido isso? Entendido esse aqui, esquecer e lembrar? São verbos que nós usamos muito. Então, total atenção, tá? Não existe eu esqueci da data. Não existe isso. Para falar da data, tem que falar eu me. Tem que botar o pronome junto. E esse último aqui, pessoal, proceder. Aqueles boatos não procedem, procederemos às apurações criminais e várias palavras procedem do grego. Qual é a diferença aqui? Fala para mim. Qual é a diferença? Tem diferença semântica? Tem diferença sintática? Qual é a diferença? Aqueles boatos não procedem, procederemos às apurações criminais e várias palavras procedem do grego. Qual é a diferença entre elas? Karine falou, não são verdades? Exatamente, Karine. Se aquilo não procede, é que aquilo não tem fundamento. Não faz sentido. E veja que boatos que não procedem, tipo, não tem objeto. Ele é um verbo transitivo indireto. É um verbo intransitivo, desculpa. Não tem objeto nenhum, tá? Não tem objeto e o sentido é não ter fundamento. Tá? Esses boatos não têm fundamento. Na segunda seria... Calma aí, a Tainá falou antes. Derivam na 3. Várias palavras procedem do grego. É sentido de vir, né? De vir, de originar-se, né? Aqui, esse cara...
Verbo indireto. E aqui o segundo, a Milena falou seria continuar. Como assim, Milena? Não entendi. Como assim seria continuar? No sentido de executar, né? É isso? Sim, 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 exatamente. Então, procederemos às apurações criminais, a gente vai fazer as apurações criminais, a gente vai seguir no processo, a gente vai dar início ao processo, a gente vai executar o processo, tá? Seria nesse sentido. Então, vou botar aqui, ó. Dar início / executar. E aqui, no caso, fica sendo verbo transitivo indireto. Tá bom, meus amores? Deixa eu só botar aqui, ó. Vou sublinhar. Vou sublinhar também. Aí, na próxima aula, a gente faz os exercícios do vestibular de regência. Na verdade, eu vou trazer mais verbos, tá? Vou até salvar aqui, ó. E aí, na próxima aula, a gente continua estudando. A gente vai estudar regência nominal, mas regência nominal ela é bem mais tranquila, né? Porque a gente não vai ver 350 milhões de verbos, né? A gente vai ver 350 milhões de nomes, mas assim, a gente vai destacar os mais importantes, tá? E aí a gente faz os exercícios do slide junto na próxima aula e os exercícios da apostila eu vou selecionar e vou colocar para vocês no grupo, tá bom? Mais tarde a gente tem aula de redação, aí a gente volta e a gente se vê, tá? Beijo, até a próxima. Tchau, Jajá. Tchau, beijo.